Não, e você trouxe uma questão muito importante que eu encontro. Agora a gente conectado com todo mundo no online, eu tenho cliente da região norte do país e a rotina, o dia a dia, em algumas situações, são muito diferentes de quem mora na capital. Mas tem algumas coisas que são muito semelhantes e a gente encontra aqui, encontra lá longe. Tem ainda uma mistura muito grande do que são as despesas da pessoa física, pessoais, né? Não estou nem falando da pessoa física, porque às vezes o profissional da saúde ele atende como pessoa física, né? Até é uma pergunta que eu quero te fazer. Mas ele não separa aquilo que tem a ver com a atividade profissional dele com aquilo que é da vida dele, do dia a dia, da família, das questões pessoais, né, e não profissionais. E isso é muito ruim, né, porque você não consegue ver se todo o seu esforço de trabalho, tudo que você está fazendo, está dando resultado legal, né? Você não consegue medir. E quando a gente não consegue medir, a gente fica perdido, né? E frustrado. Sim, porque a gente escuta muitas vezes, fala assim, nossa, Cris, eu estou trabalhando tanto e eu não vejo resultado. E não consegue ver mesmo, porque não está medindo, né? Às vezes está espalhado ali, quando você junta tudo e põe em ordem, você fala, nossa, tem bastante aqui, olha aqui como tem bastante. Então, outra pergunta que eu queria te trazer é essa questão justamente da pessoa física e pessoa jurídica. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Cris, mas eu tenho que ser pessoa jurídica? Eu não posso ser pessoa física? Né? Isso aconteceu aqui em São Paulo há uns meses atrás, uma médica, já há mais de 20 anos atendendo, ela só atende como pessoa física. E outros já, não, tem a pessoa física. Como que a gente pode, tem um certo, um errado? Tem alguma orientação nesse sentido? Tem, vou comentar então os dois pontos. Você tem razão. O primeiro ponto que você falou, que é essa mistura entre o que são despesas da pessoa física, principalmente as despesas, né, da pessoa física e da pessoa jurídica, isso infelizmente é muito comum. Por vezes a pessoa me chama e fala, Ricardo, a minha empresa não está dando certo, não dá lucro. A primeira coisa que a gente vai olhar é justamente qual é a composição de custos e despesas daquela empresa. Quando a gente tira tudo aquilo que não é da empresa, tudo aquilo que é da É, pessoa física, a empresa passa a dar lucro. Né? E você precisa, de fato, ter essa divisão, essa segregação entre o que é empresa e o que é pessoa física para adequar cada uma delas. Então, a empresa, você precisa fazer a empresa dar lucro, e se ela não estiver dando lucro, você precisa corrigir se é o teu preço de venda, se é o teu custo, se são as suas despesas, corrigir ali, tomar ações estratégicas ali para fazer com que ela dê lucro, e na pessoa física é a mesma coisa. Pode ser que eu esteja gastando dinheiro com um monte de coisa que eu não estou percebendo e que eu poderia economizar. Eu também preciso, ou eu estou num padrão de vida que eu não poderia também. Então eu preciso olhar para isso e tomar esse cuidado. Quando a gente mistura tudo, piora mais ainda. Tá? Então, isso tem um respaldo na contabilidade, Cris, chamado postulado da entidade. É um postulado contábil. Quer dizer, é antes do princípio. Postulado da é. entidade quer dizer o que é da empresa é da empresa. E o que é da pessoa física é da pessoa física do sócio. A gente nunca pode misturar essas duas coisas. Então é muito comum esse tema e realmente tem que aplicar isso e tem que separar, dividir essas duas coisas. Vamos lá, emendando nisso, vamos pensar na questão fiscal, tributária. Poxa, eu sou um profissional liberal, eu sou um dentista, eu sou um médico, eu sou um psicólogo. Eu sou obrigado a atuar como pessoa física, ou eu sou obrigado a atuar como pessoa jurídica, ou até mesmo, que eu já vi também, tem aqueles que são híbridos, são as duas Sim, coisas, né? sim, sim. Eu posso, eu não posso? Muito bem. Quando a gente olha para a legislação, não há nada que te obrigue a atuar como pessoa jurídica. E para os profissionais liberais, sim, é permitido que você atue como pessoa física. Eu só não recomendo a gente usar o modelo híbrido. Eu entendo que para as questões fiscais e pelo que a gente tem na legislação fiscal, ou você atua como pessoa física ou você atua como pessoa jurídica.
Se for no mesmo local, então, porque eu já vi casos em que no mesmo local ele presta o serviço como física e como jurídica. Com certeza isso vai promover uma autuação do fisco. Por quê? Atuando nos dois... desculpa. Às vezes é o delay da gente estar aqui falando, mas eu lembro muitos anos atrás que existia isso e eu acho que cabia isso, né? Mas hoje em dia não cabe mais, né? Não cabe, porque você acaba aproveitando os benefícios tributários simultaneamente, tanto como física e jurídica. Então, e é muito comum, porque, vamos lá, na pessoa física, como é que eu atuo como pessoa física sendo um profissional liberal da saúde? Quais são as minhas obrigações básicas? Me registrar junto à prefeitura do meu município como um profissional autônomo. E ali recolher o ISS. O ISS normalmente para a área de saúde é de 2%. Na prefeitura de São Paulo, a gente tem a isenção desse ISS. Então, eu tenho que me inscrever como autônomo, mas eu não pago o ISS. Ele é isento desde 2009. Só vou pagar uma taxa anual de fiscalização do estabelecimento. Além da inscrição na prefeitura, como autônomo, eu tenho que recolher o carnê-leão do imposto de renda, que é o imposto principal, que ele tem aquela alíquota progressiva de imposto de renda, que vai até 27,5%. E eu calculo esse carnê-leão deduzindo as despesas que eu tenho para exercer a minha atividade. É diferente de uma pessoa física normal, tradicional. Então, eu posso colocar lá, se eu tiver um consultório, o aluguel, o condomínio, a conta de luz, né? Desde que sejam todas despesas comprovadas. Né? Se eu tiver um funcionário, eu posso ter um funcionário, mesmo sendo um autônomo, eu posso ter um funcionário CLT. E aí eu vou pagar esse imposto de renda pela diferença entre tudo que eu recebi, todos os recibos que eu emiti, e tudo que eu tive de custo para prestar aquele serviço. O terceiro tributo, que é um pouco esquecido, mas que tem sido muito fiscalizado, é o INSS, a minha previdência social. Quando eu atuo como autônomo, eu tenho que recolher 20% desse valor, limitado a 20% do teto de contribuição. Isso pode fazer grande diferença. Quando eu atuo como pessoa jurídica, eu não posso ser MEI, que é o mais famoso, que é o microempreendedor individual, é aquele que paga R$60 por mês de imposto, é aquele que pode faturar até R$81 mil por ano. Eu não posso ser como profissional liberal. Todas as profissões regulamentadas, então o médico, o psicólogo, o dentista, eles não podem atuar, é proibido, mesmo que eu fature até 81 mil, que é o limite, eu não posso, por conta da minha profissão. Então, eu tenho que constituir uma empresa, aliás, a gente tem um modelo novo de empresa que é a Sociedade Limitada Unipessoal, que é uma sociedade de uma pessoa só. Então, eu tenho que constituir uma empresa, pode ser nesse modelo, e o regime tributário eu vou optar entre o Simples Nacional e o lucro presumido. No Simples Nacional, eu tenho um imposto a partir de 6%, um imposto único. Se eu tiver o planejamento tributário correto, utilizando o fator R do Simples Nacional, ou, se não tiver um planejamento tão correto, eu posso cair no imposto de 15,5%, já no Simples Nacional, e no lucro presumido em São Paulo, a gente tem um imposto de 13,33%. É um imposto muito menor do que a pessoa física. Só que, em contrapartida, ele vai ser pago pelo total da minha prestação de serviço. Ele não vai ser pago como o carnê-leão, em que eu pago sobre a diferença entre o que eu recebi e o que eu paguei para prestar o serviço. Quando eu viro empresa, nesses dois regimes tributários, que são os regimes tributários que fazem sentido para esse tipo de negócio, a minha tributação é exclusivamente sobre o meu faturamento. Posso ter despesa? Claro que eu posso, mas não vai influenciar no meu imposto. Normalmente, quando a gente tem, cada caso é um caso, não dá para dar uma regra que, se for assim, vai dar. Mas, normalmente, quando a gente tem uma receita acima de R$7.500, começa a valer empresa mensal, começa a valer a pena atuar como pessoa jurídica. O híbrido, o que ele faz num planejamento que eu não aconselho? Ele atua como pessoa física, fazendo o pagamento do imposto pela diferença entre o que faturou e o que recebeu, mas faz isso zerar. Tudo que eu recebi, eu gastei. O que passou disso, eu vou e emito nota pela pessoa jurídica. Então, você está aproveitando os dois critérios, né? A única vez que eu vi aceitar
a atuação como pessoa física e jurídica simultaneamente na mesma profissão, para a mesma pessoa, obviamente, é quando ela prestava serviço no consultório como pessoa física e só como pessoa física, e tinha uma pessoa jurídica para prestar o serviço num outro local. Ou o contrário, quando tinha um consultório só para pessoa jurídica, e além disso eu também sou autônomo em determinado hospital, ou eu também sou contratado CLT em determinado hospital. Aí eu não vi nenhum problema com a fiscalização. Então, a gente tem que, eu acho que o ideal, o difícil da questão contábil é que a gente tem que fazer uma análise personalizada, porque cada um vai ter as suas questões, a sazonalidade, as questões do custo que ele tem para prestar o serviço, se esses valores podem ser comprovados ou não, da média de faturamento que ele tem, tudo isso precisa ser visto e revisto, porque muitas vezes os contadores fazem uma análise inicial, quando a pessoa procura o contador, ou quando a pessoa vai constituir a empresa dela, e esse contador não revisita essa análise. Isso tem que ser feito. Claro, ele tem que ser feito no mínimo uma vez por ano. Por quê? Porque uma vez por ano é o momento em que a gente pode, que o próprio fisco nos dá a chance de trocar o regime tributário de uma empresa. E uma empresa é um organismo vivo. A gente tem as variáveis lá dela. A gente tem o aumento do faturamento, o aumento da contratação de funcionários, ou a redução, o incremento de novos serviços, tudo isso tem que estar sempre atento. Fora isso, a gente tem toda a alteração na legislação tributária, né? Então, quando eu não ligo esse radar para perceber o que está acontecendo com a minha empresa, e quem vai fazer isso? Sou eu que estou lá prestando serviço? Não, tem que ser o contador, porque você está focado na sua atividade. Então, o contador tem que fazer esse trabalho. Então, no mínimo, revisitar e fazer análise novamente. Ok, a gente fez análise no começo do ano, valeu para esse ano. Agora, para o ano que vem, nós vamos ter que fazer uma outra análise, porque pode ter mudado a lei, porque pode ter mudado as variáveis da empresa. Então, esse eu acho que essa negligência é muito perigosa, porque eu já peguei muitos casos em que, quando a gente foi olhar, uma vez optando, não tem como voltar atrás e trocar o regime tributário do passado, né? E aí já tem um imposto pago a maior, que não pode ser mais recuperado, infelizmente.